Começa mais uma edição do programa Magnavita. O nosso programa hoje recebe aqui nos estúdios da sua TVC, a TV do Correio da Manhã, Pedro Guimarães. Ele é o presidente da Apresenta. Trata-se da associação que reúne os profissionais de eventos do estado do Rio de Janeiro, alguns filiados, inclusive, nacionais. O Pedro, ele tem uma longa trajetória profissional no setor do turismo, foi secretário de turismo da cidade do Rio de Janeiro, foi subsecretário, foi também subsecretário de esportes. Enfim, Pedro, é um prazer enorme para falar de um setor, Pedro, que é um dos que mais sofreu na questão da pandemia. O setor de eventos recebeu o cruzado de direita na pandemia, que agora é que está se recuperando desse nocaute. Vamos falar primeiro sobre esse setor e o que é a Apresenta. Vamos apresentar a Apresenta. Obrigado, Cláudio. Obrigado, um privilégio, um prestígio para mim estar aqui ao seu lado, que é um amigo de longa data, que eu tenho uma grande referência nesse nosso setor. São 23 anos aí, como você falou, já trabalhando nesse setor que eu adotei com paixão e virou minha principal bandeira. E a Apresenta, ela nasce há 3 anos e meio atrás, acho que numa demonstração de maturidade do setor empresarial, do setor de eventos, que sempre atuou de uma forma um pouco individual e nunca trabalhou o seu coletivo para o interesse comum. Todos eles são vários empresários, sejam grandes, médios, pequenos empresários do setor de promoção de eventos, que se reuniram em petit comitê para construir uma representatividade, nada diferente de qualquer outra associação empresarial bem-sucedida, mas para tentar construir as pautas legítimas do setor sendo levadas adiante numa voz organizada, de uma maneira mais madura, tentando fazer com que o coletivo superasse e representasse melhor do que a individualidade. E aí juntou-se ali alguns empresários e a gente abriu a Apresenta para a indústria como um todo. Então aí, talvez o nome da associação é a Associação dos Promotores de Eventos do setor de entretenimento e afins. E aí os afins entram os players da cadeia produtiva, fornecedores, prestadores de serviços, espaços de eventos, até patrocinadores, hotéis, por exemplo, espaços que realizam eventos que estão conectados a essa indústria, mas a atividade fim, sim, é representar os promotores de eventos. Essa é a Apresenta. Chegou na hora certa. Quem foi o dono da bola de cristal? Porque se não tivesse a associação, essa questão... Eu vou pedir só para você botar o microfone mais próximo de você. Isso. Se você... Quem foi o dono da bola de cristal? Porque se não tivesse a associação, nós íamos enfrentar aí um problema sério, porque o setor estaria em nocaute na questão da pandemia e sem ter uma musculatura para que eu defendesse. Pois é, são 20 meses, né, Cláudio, parado no setor. Claro. Mas quem foi o dono da bola de cristal que criou a Apresenta? Eu vou te dizer que a criação da Apresenta nasceu para a iniciativa de alguns empresários. Eu vou citar alguns aqui: Dura Magalhães, Bernardo Amaral, Cláudio da Rocha Miranda Filho, que vinham já numa busca em tentar entender... E uma agenda comum também. Uma agenda comum, empresários independentes, amigos do setor, lógico. E aí fomos já, naquele primeiro momento, demonstrar, eu acho que chegou a hora. Naquele momento eu estava na Secretaria de Esporte do Governo do Estado, como você falou, Secretaria de Esporte e Eventos. Ali mesmo a gente viu um momento difícil, né, onde o governo enfrentava uma crise muito grande, 4 meses funcionários sem trabalho, e a gente entendeu, por exemplo, qual era a principal agenda positiva que poderia ser abarcada para ajudar o setor de eventos numa crise econômica incrível, e que era a agenda das políticas de incentivos fiscais para os eventos esportivos. E ali existia uma dificuldade do diálogo, uma dificuldade de se conversar bem com a Secretaria de Fazenda, independente do ambiente junto ao governador. O governador, naquela época, que era o Pezão, era muito apoiador essa proposta. E dentro da Secretaria de Esporte, a gente encontrava ali uma dificuldade de interagir e transformar aqueles projetos em eventos. E aí nasceu fruto de uma mobilização, talvez, incentivada pela proposta do calendário Rio de Janeiro a Janeiro, levada por Roberto Medina, Ricardo Amaral, Boni, Paulo Protásio. Vamos recapitular. Foi criado, da primeira gestão do Crivella, um grupo de notáveis, que era o Paulo Protásio, então presidente da Associação Comercial, o Roberto Medina, o homem do Rock in Rio, o Ricardo Amaral, um grande promotor que esteve sentado aqui no nosso programa dando uma entrevista, e o Boni, que o Zé Bonifácio Oliveira Sobrinho, o Boni da Globo, com toda a expertise,
criaram um programa que era o Rio de Janeiro a Janeiro. Isso. Ou seja, uma multiplicidade de eventos, no qual, na época, o ministro Moreira Franco, que estava à frente da SECOM, da Presidência da República, abraçou a ideia de colocar verba federal, estadual e municipal nesse tipo de coisa. Mas esse calendário não decolou não, né? Ficou no papel, né? Na verdade, o calendário nasceu... Acho que o principal daquele movimento, Cláudio, foi uma demonstração de pedido de atenção para esse setor. Roberto Medina fez uma carta aberta aos leitores naquela época ao presidente Temer, né, mostrando o conflito que acontecia na cidade. Isso era 2017, onde havia ali uma invasão na Rocinha, né, mas isso das forças de segurança. Pós-Olimpíada, onde o setor teve o auge. O Rio virou um centro planetário, se construiu mobilidade urbana, se deixou a cidade pronta. Mas, quer dizer, o hardware estava pronto, mas cadê o software? Exatamente. E a gente tinha o Peopleware, né? Plagiando o meu amigo Luiz Justo, CEO do Rock in Rio. A gente tem o hardware, o software, falta o Peopleware. O Peopleware somos nós, né? Uhum. E aí o Roberto faz uma demonstração clara como podemos conviver numa discrepância tão grande, onde há uma invasão na Rocinha, né? As forças de segurança ali, e a cerca de 10, 15 quilômetros dali, 100 mil pessoas se reunindo para celebrar a vida no Rock in Rio. Não é possível de conviver numa cidade que não consiga perceber a importância dos eventos para o turismo, para as atividades econômicas. Na geração de empregos. Renda, impactos econômicos. Eu tenho um mantra quase que eu falo isso, o Otávio Leite sempre repete, cultura mais esporte, mais entretenimento dá turismo. Assim como segurança pública, mais transporte urbano, mais bons serviços numa cidade, também dão turismo. Turismo é uma equação do primeiro grau muito simples, onde qualquer um desses fatores, se for mal, vai gerar um resultado do turismo pior. Se forem todos bem, o resultado do turismo aumenta. É um resultado desse sucesso. E dali... Mas não é só para a capital. A gente está falando de capital. Interior. Mas o interior é muito importante. Muito importante. A região serrana agora vai ter o Natal Imperial em Petrópolis, que tem tudo para ser um grande potencial atrativo, entrar no calendário permanente. Uma agenda importantíssima para o Estado, que ia ficar de fora. Atuação muito... Se não fosse o secretário Tutuca, ia claro... Então, acho que essa é a construção que a gente tem que ter. Então, acho que aquele momento da demonstração, voltando um pouco da sua pergunta, onde o cenário é muito ruim, mostrou-se a importância de olhar para esse setor de uma forma diferente, como uma atividade econômica pujante, é uma indústria em si. E a partir dali, junta-se esse movimento que esses outros empresários que fazem parte desse mesmo universo, vinham trabalhando, tentando buscar uma voz. Se junto, vem um outro movimento que já existia, uma outra entidade pequena, Sem Rio, que era da turma que realizava festas, tenta juntar todo mundo, vamos falar numa mesma linguagem, vamos fazer um movimento para que a gente dialogue melhor com o setor público. A união faz a força. A união faz a força. E aí eu recebi um convite, na época eu participei dessa proposta de construção, vendo a dificuldade que era dentro do Executivo, e a gente apresenta, na verdade, naquele momento, a decisão inicial era ter um executivo que pudesse falar a linguagem em nome de todos, mas que não fosse representante de apenas uma das empresas. Ela nasce com 8 empresas naquele momento fundando, além dessas que eu já mencionei. Hoje são quantas? Hoje são um pouco mais de 150 associados. De 8 para 150 associados. 150 em 3 anos e meio. Então, você acha, sem querer interromper, mas você acha que essa forma da presidência executiva de profissionalizar a associação é o sucesso para outras entidades? Eu tenho certeza disso, Cláudio. Claro que você precisa ter uma certa experiência, né? Não pode ser qualquer representante, tem que ser alguém que possa saber como funciona o seu mercado, a indústria em si, e poder falar em nome de todos. A força fica muito maior, né? Você tem um chapéu institucional muito relevante. E a gente montou a Apresenta com um formato muito empresarial. Tomamos um cuidado para ser muito coparticipativo. Existe um conselho de administração. Hoje o presidente do conselho é o Duro Magalhães, presidente da Dream Factory. O vice-presidente é o Bernardo Amaral. Então, players que começaram desde o início. Mas tem nesse conselho de administração hoje 18 membros. Então tem o Bondinho Pão de Açúcar, o nosso Sandro faz lá presente, a Milena da GL. Você tem empresas de organização de eventos de capacidade menor do que os grandes produtores, mas todos eles fazem parte desse ecossistema de uma força muito grande. São aí só produtores de eventos. Quantos empregos diretos o setor de eventos gera no estado do Rio de Janeiro? No estado?
Cláudio, esse é um grande desafio, tá? Esse número é um número que é um número mágico, não se tem esses dados atualizados. Aí eu vou fazer uma alusão ao calendário Rio de Janeiro, talvez a melhor conquista que se teve naquele momento. Foi a Fundação Getúlio Vargas, foi exatamente, né? O trabalho que a FGV fez, sob a liderança do então ministro Sérgio Leitão, fez um trabalho muito forte com o time do turismo da FGV, que pautou pela primeira vez os números do setor. Então ali já se apontava que a cada R$1 investido na economia dos eventos, você retornava cerca de 14 a 17 reais para o setor. Então, naquele momento ali, se não foi adiante o calendário como se imaginava, com patrocínios, com a força, ele pelo menos mostrou a importância desse setor para o seu universo. Hoje, posso dizer que a gente está falando de um universo de cerca de mais de 100 mil empregos na cidade do Rio de Janeiro, no estado do Rio de Janeiro, que vivem desse setor. Então, uma economia de mão de obra temporária, terceirizada, às vezes até informal, mas que se reúne porque vai desde o... Mas como esse setor, essa mão de obra, que é muitas vezes uma mão de obra sem vínculo empregatício, é uma temporária, sobreviveu na pandemia? Quais foram as ferramentas que foram usadas para oxigenar financeiramente esses chefes de família que ficaram sem o seu ganha-pão? Muitos não sobreviveram, né, claro? Muitas empresas fecharam, muitos trabalhadores perderam o seu único sustento. Então, você pega imagina um trabalhador, um segurança, um auxiliar de serviços gerais, um carregador de cabo, de fiação de palco, um assessor de artista, que não está tendo o evento acontecendo, ele não tem o ganha-pão dele, né? Então ele perdeu aquela oportunidade porque ele vive por projeto, por job, como a gente costuma dizer, no mercado. Então, e não é um estoque, não é aquela coisa que eu não vou vender agora, vou guardar aqui os tijolos e vou vender depois. Exatamente, não era essa forma. Ao mesmo tempo, a dificuldade da retomada é muito grande, porque também não é virar a chave e tudo volta ao normal como era antes, que depende do cenário econômico, depende da capacidade das empresas reinvestirem, depende das alternativas que devem ser colocadas em pauta. E os protocolos? Os protocolos sanitários foram tratados por nós, assim como as demais entidades, com prioridade ao longo desse tempo. Porque o que a gente se dedicou? Buscar linhas de crédito, no primeiro momento, buscar com que os projetos de lei que dessem a suspensão do contrato de trabalho temporário. Empresários que pegaram linha de crédito e a carência venceu. E agora não consegue pagar. Não houve retomada, não consegue pagar e estão sendo executados. O indexador que naquele momento era vantajoso, agora ele é danoso, ou seja... 25%. Você olha para esses números, começa a assustar todo mundo, porque linha de crédito é empréstimo. Não é financiamento a perder de vista. Chegou a 25%. Hoje na verdade, você está falando agora de Selic, do jeito que está, como começou lá o Pronamp. Então, foi tudo muito importante. O governo federal teve um papel importante, a gente atuou... Mas a crise durou mais do que se imaginava, né? A crise durou mais do que se imaginava e em alguns lugares se demorou a reabrir as atividades. Não? Então, no Rio de Janeiro, até acho que a gente conseguiu iniciar esse trabalho com brevidade. Você foi um grande defensor dessa bandeira. A gente tem um capítulo em conjunto de você, o querido Alfredo Lopes, que teve a entrevista aqui, uma referência para mim, inclusive nesse modelo associativo, mas é um amigo querido, nossa referência do setor de turismo. Foram importantes a mostrar para o prefeito, então, na ocasião, que algumas atividades poderiam já começar a voltar. E aí a gente tentou demonstrar que, categorizando os eventos, a atividade poderia, aos poucos, de uma forma engatinhando, poderia começar a ativar de novo a sua máquina. Essa questão do virtual, da questão do digital, isso acabou acelerando um processo, mas canibalizou a questão do presencial em muitos casos também, não? Principalmente no entretenimento ao vivo. Os grandes shows. Não vai substituir, né, Cláudio? Não é uma solução definitiva. Mas claro que foi uma alternativa, inclusive para o ambiente de lazer. Quantas pessoas se divertiram nas suas residências, isoladas, confinadas como estavam, por conta das lives. As lives musicais, os grandes artistas, os caras. Mas não é a mesma coisa. Não tem... Nada substitui. Então, o entretenimento ao vivo é o nosso grande... A gente vive de aglomeração. Agora, Pedro, não lhe preocupa com relação ao que está ocorrendo na Europa? Nós estamos gravando essa entrevista no dia 25 de novembro. E nós estamos vendo pipocar, apesar de lá estar sendo inverno, pipocar casos na Alemanha, pipocar casos na Inglaterra. Você acha que essa onda... Porque se essa onda chegar... Eu não sei como é que alguns empresários vão resistir. Não vão. Eu acho que muitos conseguiram sobreviver.
muitos estão, vamos dizer assim, no gargalo aí com os seus empréstimos obtidos e agora tendo que pagar, tentando botar os seus projetos na rua. Precisam ainda que os governos olhem, através dos projetos de lei que foram desenhados, para dar um empurrão, uma mãozinha nesse setor, como bem dito lá pelo deputado Felipe Carreiras, que é um grande defensor e que foi muito importante na construção dessa pauta durante a pandemia. Poucas pessoas sabem, mas ele tem uma casa do Península, ele vive aqui parte do tempo dele. Casou aqui. agora, a esposa dele mora no Rio, é atriz. Um abraço para o Felipe e para a Amanda. São o coração dele está aqui no Rio de Janeiro. Tem um carinho muito grande pela cidade do Rio, volta e meia ele está aqui. E a gente teve atuações aqui também muito importantes na Câmara de Vereadores, por exemplo, ainda na gestão passada. Aí eu quero destacar aqui muito, não estou fazendo jabá, mas Felipe Michel foi muito importante na defesa de algumas ações, na reabertura, conversando com a Secretaria de Saúde. Rafael Luiz Freitas, que foi um líder e agora se solidificou nessa posição de vice-presidente da Câmara, né? Eu chamo de CEO da Câmara, essa Câmara que hoje tem um formato muito empresarial, com a Marcelo cara de Ará também, que é oriundo do Marcelo setor. Ará, tem vários atores foram importantes e muitos se juntaram. Caiado, eu sou suspeito para falar, é um amigo de longa data, assumiu a presidência. No dia 4 de janeiro, ele e o Rafael me receberam já nessa Câmara para construir ali, entendendo a dificuldade que vinha se desenhando, para construir ali como prioridade, colocar o setor de eventos e turismo na pauta prioritária das sessões plenárias quando começasse. Pedro, eu vou pedir o intervalo comercial e voltamos daqui a pouco com o programa Magnavita pela sua TVC. Voltamos daqui a pouco. E voltamos com o programa Magnavita, direto dos estúdios da sua TVC aqui no Rio de Janeiro. Hoje conversando com Pedro Guimarães. Pedro, e a gente nasceu com PL, né? Na questão pessoal, como é que está presidindo um setor que de repente passa a depender do seu relacionamento pessoal, da sua carteira? Como é que está à frente de uma locomotiva, de um trem desse, e que entra num cenário de ver a estrada sumir? Claro, para mim, eu sempre fui um defensor dos movimentos associativos. Eu sempre, acho que desde a minha formação de garoto, eu fui de... Mas essa visão militar sua, essa sua relação com a Marinha Mercante, a nossa Marinha do Brasil, essa visão estratégica militar foi importante para sobreviver esse período? Fundamental. Acho foi um estado de guerra, né? Estado de guerra. Acho que foi a primeira grande guerra que a população teve que aprender a sobreviver, né? Teve que enfrentar, guardar seus mantimentos, proteger os seus mais próximos, se preocupar com aquele que está ao lado, saber de que forma que pode contribuir para a sociedade sobreviver, pensar em algo mais. A essência nossa de formação militar, primeiro é defender a pátria a qualquer preço, então, até com a sua própria vida. Então, essa essência a gente tem. Então, nesse momento da pandemia, o que eu podia fazer era me colocar à disposição para, de uma forma aguerrida, tentar ajudar todos aqueles que esperavam na minha voz ou na minha representatividade, falando em nome desses todos. Em algum momento você chegou a pensar em jogar toalha, de desistir? Desistir não, porque eu acho que não é a minha característica, claro, mas a gente teve muita dificuldade, foi muito desafiador. Foi um momento que se sentia... Impotente, porque a voz não alcançava, mas chegamos a ter uma agenda interessante. Um domingo, a gente teve uma reunião com o presidente da Câmara, na época, o deputado Rodrigo Maia, atencioso ao nosso setor. Naquele mesmo domingo, você vê como as coisas funcionam mesmo à distância, naquele mesmo domingo, a gente teve o STF liberando uma medida provisória do governo federal importante, que foi a medida provisória que permitiu a suspensão dos contratos de trabalho temporariamente. Isso ajudou muitas empresas do setor, permitiu que fizesse um alongamento da permanência dos empregos que ali estavam já para serem funcionários para serem mandados embora, mas também permitiu que fosse aprovada a remarcação dos ingressos, dos bilhetes, aquele dinheiro que já estava circulando no mercado. Não ser sangrado. Não ser sangrado mais ainda do que já seria, porque imagina você devolver o dinheiro que você não tem faturamento. E como é que você bota o seu mercado para trabalhar sem saber quando você vai voltar? Sendo que a sua atividade é a que causa
a maior preocupação, porque ela gera aglomeração. E o setor vive de aglomeração. Então, naquele momento, claro que a gente se sentiu, de certa forma, impotente, mas a gente, acho que o que incentivou e deu essa motivação ainda maior foi ver que, de uma forma correta, bem organizada e aguerrida, a gente conseguia avançar. E o papel do governador Cláudio Castro nesse processo? Porque chegou a hora que ele chegou a criar uma agenda em paralelo com os empresários e deixou até o prefeito um pouco irritado com isso. Né? O governador Cláudio Castro, acho que ele é uma surpresa de enorme... Não para quem já conhecia o trabalho dele como parlamentar, vereador, mas na posição do governo, ainda como vice-governador, ele sentou com o setor, começou a conversar um a um. Eu tenho foto, tenho registro, ainda em março, a gente sentando, quando não se tinha maiores informações sobre como ia ser, e ele entendendo ali o que poderia ser feito para poder ajudar, ou no mínimo para trazer as informações mais precisas. E ao longo de toda essa pandemia, ainda como vice-governador e depois ainda como governador, ele reuniu o setor empresarial para estar ao lado do governo na mensagem de dor ou na mensagem de alívio. E isso foi muito importante. Por que um setor tão barulhento, e no sentido de ter mobilização, trabalhar com o público intensivo, não consegue ter uma representação política própria? Por que não tem um deputado do setor? Por que não tem um vereador do setor? São pessoas que estão com boa vontade, evidentes, se colocam, mas não são cientificamente eleitos, como o agronegócio faz e outros setores fazem. Eu acho que a gente que milita no turismo há tanto tempo, Cláudio, você é um professor para todos nós, pela sua experiência e que permeia por todos os segmentos dessa nossa vasta cadeia do turismo. O turismo não aprendeu ainda que ele precisa eleger os seus, para justamente ser essa voz ativa, representativa, com maior alcance. Então, eu costumo dizer que o turista não vota, né? Então, acaba que o turismo fica para depois, mas o que ele representa. Mas o taxista vota, o dono de restaurante vota, o garçom, a camareira, a cadeia. O profissional do teatro, o artista, o cinema, o realizador de show, o produtor, o segurança, o auxiliar de serviços gerais, enfim, todo esse universo de personagens que compõem hoje em todo o país cerca de 6 milhões de empregos e que foram atingidos duramente. Mas não há um deputado ligado ao setor. Não há um deputado. Acho que a primeira voz que a gente tem que dar valor e reconhecer é do Felipe Carreiras hoje no Congresso Nacional, o que começou a trazer outras vozes. Acho que foi um movimento nesse momento, mas concordo. Ele adotou o setor, ele não é fruto do setor, ele não foi eleito pelo setor. Não, exatamente. Ele é um personagem do setor, mas não foi eleito por ele. Ele chega ao setor por uma questão de afinidade. Entendeu? Como o Otávio Leite aqui também, mas não é uma pessoa... O senador Portinho foi muito importante também nesse processo, lá abraçou. Eu acho que o Rio de Janeiro tem obrigação de eleger os seus personagens das suas diversas áreas com a identidade que tem pelos seus principais ativos. O turismo é um deles. O setor reconhece, você poderia bem relatar qual é a importância do Roberto Medina como visionário, como empresário para o seu setor e para a cidade do Rio de Janeiro? Costumo dizer que a gente tem os dinossauros do setor e tem os seus aprendizes. O Roberto, assim como outros empresários, posso citar Abel Gomes, Luiz Oscar Niemeyer, Dodge Sirena, enfim, citar alguns empresários aí do mercado conhecidos ao longo do Nelson Drucker. Não vou avançar mais porque tem tanta gente importante. Fazem parte dessa geração dos 40, 50 anos. Você fala tanto dos quarentinhos, são os 40, 50 anos de setor. De carreira. De carreira. E agora tem a turma dos 20 em diante, qual eu me enquadro, 20 anos de setor, de carreira, tentando dar essa força. Mas o Roberto é um mago do entretenimento. Eu costumo dizer que o Roberto é a inspiração para todos nós. Quem olha para o Roberto vê o que ele pensar vai dar certo. Você acredita que eu tenho uma amizade muito fraterna com o Roberto? Às vezes, quando eu estou de baixo astral, assim, achando que estamos no fundo do poço, 10 minutos de conversa com ele, eu saio turbinado, minha cabeça fica a mil. Ele tem uma capacidade motivacional de fazer a gente enxergar o óbvio, que muitas vezes o óbvio não é visto com relação ao potencial, mas ele herdou muito do Abraão Medina, do pai dele, que tinha o mesmo DNA. Impressionante. O DNA, assim como o Rubem tem também, e o Rubem prestou
essa parceria com o Roberto. Não, esse foi o grande deputado do turismo, Lei Geral do Turismo. E continua sendo, ele continua atuando em prol, foi secretário aqui no município, a gente tive a oportunidade de a gente suceder ele na Secretaria de Turismo, e até hoje é uma inspiração, enfim, é referência. É uma e das o Rock in referências Rio, maiores. que representa o Rock in Rio para o Rio? Rock in Rio é o maior evento de entretenimento ao vivo do mundo. E o que o Roberto, o Rubem, enfim, a família criou, a Roberta, o Rodolfo, enfim, que vem tocando da maneira profissional, uma gestão bastante profissional, sob a liderança do competente Luiz Justo hoje, o maior motivo de valor desse mercado, de algo que dê certo. Como você falou, Roberto, quando eu também estou nessas angústias, várias vezes eu ligo para ele, o Roberto ele começa naquela conversa, entendendo, mesmo quando ele está irritado, está pensando, ele começa a levantar a empolgação dele e fala assim, mas nós temos que fazer, é isso, e você começa a levantar da cadeira, vou mexer, vou bater a perna e vamos em campo. O Rock in Rio fez isso porque saiu da mesmice, inventa toda hora uma novidade, é um show de criação, consegue ser melhor a cada edição do que já foi e entrega para a sociedade uma experiência fantástica. Acho que esse é a grande conquista do Rock in Rio. Todo mundo quer dizer, eu fui ao Rock in Rio, tive essa experiência e sabe que no próximo vai estar lá. Exemplo disso é o resultado agora nessa retomada das vendas que o Rock in Rio proporcionou agora em apenas alguns minutos, 1 a 2 horas de venda. Ali você poderia ter vendido ingresso para 2, 3 Rock in Rio já e os ingressos esgotados. Então esse é o exemplo de um produto muito bem empacotado, muito bem entregue para aquele que você quer atingir. Como é que você vê? Uma grande expectativa. Eu acredito que o Réveillon... primeiro a gente viveu um momento difícil de angústia sobre vai ter Réveillon, não vai ter Réveillon. Você falou sobre a questão da Europa agora, preocupa sim, mas eu acho que a gente tem um trabalho sendo muito bem feito aqui pela saúde. Mas o Réveillon é uma festa nacional, quer dizer, a característica do Réveillon do Rio é o turismo nacional. E o Brasil está bem vacinado, aqui não se preocupa muito. Mas o Carnaval é uma festa internacional. Você acha necessário a gente começar a pensar no passaporte da vacinação para quem... o estrangeiro que vier para cá, porque nós somos obrigados a ter passaporte quando quer sair, né? A minha opinião pessoal é que sim, Cláudio. Eu sou muito... Mas o setor pensa o quê? O setor entende que a vacina é o seu melhor, é o seu maior aliado. E assim a gente defendeu ao longo da pandemia. A vacinação é importante para dar a garantia de que as coisas podem ser realizadas com segurança. Porque capacidade de entrega desse setor, para quem não conhece, pode ser um desafio. Mas o setor entrega qualquer formato no empacotamento que você precisa para dar certo e para aquilo que se espera dele. Então, nesse momento de pandemia, era para ter sido utilizado como o maior aliado para começar a testar esse começo. Inclusive, os modelos dos eventos testes começaram com os eventos com a apresentação de certificados de vacina e assim foram utilizados para os equipamentos turísticos, culturais, para que pudesse também utilizar nas visitações públicas, fruto dessa experiência com os eventos. Você acha que o modelo tradicional do Réveillon, antes da pandemia, vai voltar esse ano? O grande show? Eu espero que sim. Eu acho que talvez as pessoas estejam um pouco ainda receosas, mas é natural que a gente hoje está em números cada vez melhores, né, de segurança para que a gente possa olhar. Claro que tem que se preocupar e acompanhar o que acontece no resto do mundo, como aconteceu no momento que a gente aqui ia bem no final do ano passado também, e a gente não era uma ilha isolada do restante do Brasil. Mas é fato também que a gente hoje tem como aliado justamente esse avanço da vacinação, que é muito bem conduzido e bem feito. A gente pede que ainda continue vacinando, principalmente os jovens, aqueles agora, as crianças já a partir de 12 até 25, 30 anos, que é ali o protocolo ainda que ainda se tem uma defasagem da segunda dose tomada, mas acima disso em diante é 100%. Então o brasileiro vacina, o carioca vacinou e aderiu a essa causa. E a gente entra no verão. Qual é, na minha opinião, entendendo o que a gente aprendeu, mergulhei incansavelmente nos protocolos, né, entender como se funcionava. Dia 30 de dezembro de 2020, o secretário Daniel Sorange me recebeu lá no Rio Centro, ainda ali no hospital de campanha, para tentar já anunciar como ele pensava que ia fazer o início do enfrentamento à pandemia dessa nova gestão. E esse diálogo franco, aberto, estava também o presidente da Vigilância Sanitária, Rodrigo Prado, o Igor Berro, e esse diálogo acontece sempre. O Daniel Sorange é um fenômeno. É um fenômeno. Para mim é uma pessoa que vive a atividade.
Eu tive o privilégio de funcionário conviver de com carreira ele, da Fiocruz, quer dizer, conhece bem essa pesquisador, questão. acostumado a enfrentar pandemias, acostumado a enfrentar preparação para grandes eventos, como foi Jornada Mundial da Juventude, Copa do Mundo, Olimpíada, enfim, se preparar para proteger de dengue, Eu de acho que ele zika. vai ser o campeão de votos. Se ele se candidatar a deputado, Ele vai puxar o puxador de votos do Eduardo Paes. Ele é muito competente. E lá atrás, no dia 30 de dezembro, ele já anunciou: Pedro, a gente vai ter um inverno. E a gente vai ser muito duro todo esse enfrentamento, mas a gente vai apostar na vacina. E se a gente enfrentar esse inverno duro, que é o maior risco de transmissibilidade que pode haver, a gente vai sair muito melhor. E é o que está acontecendo agora. Já na Europa, nos Estados Unidos, que vacinou pouco, em alguns países vacinaram pouco, enfrenta agora o período do inverno. Então, por essa razão, entendo eu, não tem sou um efeito técnico, multiplicador. tem um efeito multiplicador maior e por isso essa preocupação. E aí sim... O Brasil vacinou mais que os Estados Unidos. Muito mais. E o Rio de Janeiro, muito bem também. Então, aí sim eu sou favorável, como você colocou, a essa política de, eventualmente, para o turista internacional. Claro que a gente quer defender que o turista internacional venha, mas a gente quer se proteger para que a gente continue atuando de forma segura e responsável. Pedro, eu vou pedir mais um intervalo comercial e voltamos daqui a pouco com o programa Magnavita, conversando com Pedro Guimarães. Voltamos daqui a pouco. E voltamos com o programa Magnavita pela sua TVC, hoje conversando com Pedro Guimarães. Você está aqui gravando essa entrevista, como falei, dia 25, e nesse momento, por conta de um trânsito aí, acabou atrasando a sua chegada aqui, você está tendo um evento no Kiki. Me fala o que é o Kiki na sua vida e explica o que é o Kiki. Eu tenho, ao longo da minha vida, você vê que, mais uma vez, dentro do turismo, né, Cláudio? Depois, quando eu navego aí nesse fértil mar do turismo, eu me deparo com uma paixão, no período que eu tive com a Marina da Glória, com o ambiente de varejo e a questão da gastronomia sempre foi uma paixão. Antes eu lidava com ela estando do lado do setor público, né, lidando com o setor da gastronomia, que é muito importante, um grande alavancador do desenvolvimento econômico. Faz parte do turismo da experiência e a identidade da cultura daquela região. Vários eventos de gastronomia são um sucesso. Aí estamos indo para o Rio Gastronomia agora com 10 anos de projeto, comida de boteco, que começou em Minas e hoje já está no Rio, São Paulo e outros lugares do país. Outros tantos, o Delícias do Brasil, do nosso querido amigo Rock. Enfim, outros tantos que estão sendo colocados lá. E eu me deparo depois dessa experiência na Marina da Glória, eu me deparo com uma oportunidade, amigos se reuniram, eu morei em São Conrado durante 20 anos antes de me casar, e amigos que são apaixonados por São Conrado, olhamos ali para os quiosques da praia, já pensando antes da pandemia, isso foi em janeiro do ano passado, a gente podia fazer alguma coisa em São Conrado, um quiosque para a gente poder se divertir, para a gente poder revitalizar aqui o bairro, que é a nossa paixão. E aí olhamos, podemos fazer alguma coisa tipo o Kiki. O Kiki já existia, os antigos sócios, que eu já era usuário, frequentador, adorava. E aí fomos conversar com a Orla Rio, que hoje tem feito também um trabalho brilhante, o João Marcelo, pegando a essência do seu pai, do João Barreto, que fez aniversário agora, botou a Orla Rio nesse momento de pandemia também em outro patamar, né? Trouxe marcas, começou a elevar, investiu em projeto social, botou uma campanha forte para ajudar os seus operadores. Ele falou: Pedro, serve o Kiki? Eu falei: como assim? Eu falei: pô, como serve? A minha referência ali, pô. E assim nasceu a nossa paixão pelo Kiki. A gente assumiu o Kiki em 2020, logo depois do Carnaval. 2 semanas depois estoura a pandemia. E aí? O que você faz? Você sentiu na pele? Sentimos na pele. O que é? A gente sentou, conversamos lá com os aí, vamos manter o combinado, vamos em frente. Não sei quando a gente vai abrir, mas vamos fazer esse planejamento. E ao longo do ano da pandemia, a gente se reprogramou e abrimos em setembro do ano passado. É um quiosque 5 estrelas, né? É um quiosque premium. Não está na hora de mudar o nome quiosque, não, porque negócio de quiosqueiro, não está na hora de criar um termo para poder definir o que é vamos pensar, né? Vamos pensar nessa... Você está tendo a gente tem um festival gastronômico agora, né? Tem um festival gastronômico, a gente vai participar também do Rio Gastronomia, tem uns projetos aí,
Estou quase dando spoiler aqui de alguns projetos que o Kiki está participando de construir uma nova agenda da gastronomia também paralelo, se juntar a outras iniciativas bacanas. Mas o Kiki virou uma referência, um quiosque dessa gastronomia mais premium. Mas você tem um operador único, quer dizer, o master, como é o caso do Orla Rio, é muito importante para dar uma unidade, padronizar. E também está começando a fazer esse processo e angariando novos players. É importante que as orlas do Rio de Janeiro... Há uma qualificação. Uma qualificação cada vez maior. Né? Então, agora tem o Delamare, lá do nosso Pedrinho Delamare, que abriu lá em Ipanema. Tem o próprio São Conrado, virou queridinho do bairro. Sou apaixonado pelo bairro. A praia é uma delícia. Todos estão convidados para conhecer o Kiki. Hoje a gente tem um jantar gastronômico onde o nosso chefe recebe um chefe convidado. Hoje é o chefe Jerome, lá do Fairmont. E tem lá um jantar para os clientes, uma ativação, um ambiente de lazer. A estrutura é boa? Como é que é a estrutura de cozinha? É muito pequena, é uma magia que a turma lá que trabalha faz. Eu não sou eu responsável por essa criação, sou pelo incentivo e para a gente poder construir com carinho, com amor, é o que a gente faz. Mas, incrivelmente, sai uma gastronomia dali de primeira linha. Eu espero que todos conheçam. Eu conheci seu irmão lá em Brasília, ele estava servindo da diretoria de comunicação da Marinha. Seu pai é ligado. Me fala um pouco dessa relação da família Guimarães com... A gente fala que a família Guimarães é família de marinheiros, né? Então a gente... Marinheiros ou marujos? Acho que as duas coisas, porque todos tiveram experiência de mar ali no Convés. Eu na Marinha Mercante, meus dois irmãos na Marinha de Guerra, todos na Marinha do Brasil, seguindo um pouco dos passos do meu pai, do querido pai, que enfim, minha mãe já falecida em 2014, mas foi aquela família tradicional, né? O pai oficial militar, Marinha, minha mãe professora, viviam juntos, aí a gente ia acompanhando, e aí assim eu fui parar no colégio militar. Vocês moraram onde? Foram em Brasília, Salvador, Foz do Iguaçu, Angra dos Reis, enfim, em alguns lugares. Durante meu pai teve um período no exterior também, a gente ficava aqui sozinho, porque minha mãe acompanhava, e a gente ficava com vó, tia, enfim. E a gente entrou no colégio militar muito cedo, né, para poder até facilitar numa dessas andanças, meu pai indo para Brasília. E em Brasília, na verdade, meu pai falou, tem 2 colégios bons aqui em Brasília. Tem um objetivo, na época tinha o colégio militar. Se vamos para o colégio militar, não tem discussão, porque o colégio militar é muito bom o ensino e vocês vão ficar. Foi assim que nasceu um pouco da paixão por essa área, né? Então, meus irmãos e eu entramos, nós somos escadinha, eu sou o terceiro, nós somos 5 irmãos, eu sou o terceiro dos homens, depois tem 2 irmãs, você conhece também. E aí lá nasceu, no Colégio Militar de Brasília, ficamos 6 meses, viemos para o Rio de Janeiro, aí nasceu uma paixão, quase fui parar no Exército, contra a minha paixão pela cavalaria, eu fiz hipismo, montei, era da equipe de salto, depois, enfim... Falou por quê? A vida vai mudando, eu escolhi a Marinha, e aí, enfim, não podia ir para a cavalaria, meu tio ainda tentou me seduzir, que era do Exército, ali fazendo uma rivalidade com meu pai, falou, te dou um cavalo, Pedro, você foi para o Exército, lá para a mão, passei, não fui, acabei indo para a Marinha Mercante, eu acho que eu escolhi a Marinha do Comércio, não escolhi a Marinha da Guerra, apesar da formação ser praticamente a mesma, o que difere aí o oficial da Marinha de Guerra do oficial da Marinha Mercante é que um é bacharel de Ciências Navais e outro é bacharel de Ciências Náuticas, e náutica envolve comércio exterior, navegação, a parte de comércio. Eu acho que aprendi... Como foi a sua vida na Marinha Mercante? Eu tive, na verdade não foi muito longa, mas foi muito intensa. Eu me formei em 96, né, depois da escola de formação, 4 anos, onde a gente se prepara ao longo do período se formando, a formação militar naval, estritamente, quando você está lá você é militar. E aí você se forma, você se depara com uma outra realidade, porque não você faz um concurso público, mas quando você se forma você não tem um emprego garantido. E essa é a diferença da Marinha de Mercante para a Marinha de Guerra. E você vai ser colocado no mercado de trabalho, e aí você olha para as empresas de navegação, escolhe ali pela classificação da sua turma, né, no final da carreira. Eu tive o privilégio de conseguir ter acabado a minha turma bem colocada e pude fazer a minha escolha, né, na verdade, para fazer... Aí fui trabalhar no Grupo Aliança Navegação, que depois foi comprado pela Hamburgo Süd, um grupo germano-brasileiro, vamos dizer assim, e tive a oportunidade de viajar nos navios mais modernos da nossa frota mercante. E peguei linhas da Europa, Estados Unidos, América do Norte, América do Sul, Mar do Norte, pegar mau tempo. Então tive essa experiência de um grande lobo do mar. Como é que é essa questão de estar no convés e ter um mundo em volta? Porque a noite estrelada na travessia de Atlântico é algo que não existe, né? Se está ali um lindo céu, um lindo horizonte, você consegue aproveitar
E eu aproveitava nas madrugadas, lógico, o oficial recém-formado, sobra para você o quarto de serviço pior, né, que é o da meia-noite às 4. E eu aproveitava estudando, fazendo navegação astronômica. Então eu me divertia olhando, fazendo posição do navio, tirando a posição Mexe geográfica. Um pouco na reflexão, quando você olha para a abóbada assim. Você olha para o mundo, você tem um mundo à parte, você consegue refletir, você está num mundo à parte, você se embala para aquela grandiosidade desse mundo que não é visto. Hoje nós temos aí a maior parte do nosso planeta de água. Imagina você estar ali naquele ambiente fazendo ligações assim que jamais você imaginou por distâncias tão longas. Você pega uma travessia de Santos ao porto de Roterdã, são 13 dias de mar direto. Imagina, é uma loucura. Então e com uma tripulação muito reduzida, porque o navio mercante tem isso, porque lógico impacta no custo, navios imensos, e você com uma responsabilidade enorme de fazer o transporte da carga e de segurança. É verdade que existe uma perca enorme de contêineres por conta de mau tempo? Há um mito também, né, Cláudio? Hoje os navios são muito modernos e as técnicas são muito apuradas de amarração dos contêineres, os navios são muito protegidos, mas você enfrenta tormentas algum susto assim você atravessou? Alguns, fugindo de furacão, e você sentindo na pele você mudando a navegação vários dias, e navios que você percebia que às vezes estava meio que desgovernado, e você em alto mar tem que fazer uma manobra brusca, de repente você tem que estar muito atento. Isso em águas abertas, mas também em águas costeiras, muito próximas de terra, onde você tem manobras ali muito, muito próximas e muito arriscadas. E a tripulação do navio mercante é muito reduzida. Você é sozinho, você é um oficial de serviço no passadiço, na madrugada, e está todo mundo dormindo. E é tudo automatizado? Tudo automatizado, e a praça de máquina está desguarnecida nessa madrugada. Os navios full container são os navios mais modernos das frotas, né, internacionais. E você está ali controlando tudo, inclusive lastros do navio, manobras da máquina. Você aprende um pouco de tudo. Tem uma grande escola e você tem que ter uma responsabilidade muito grande, fazer manobra e tal. Lógico que em ambientes mais restritos você Algum tem... roteiro exótico que você fez? Eu tive uma experiência muito bacana, porque ao me formar, tive na Marinha Mercante, tive na Marinha de Guerra, porque eu tive o privilégio de, como eu falei, acabar a minha turma com o primeiro colocado, e fui convidado pela Marinha de Guerra para fazer aquela viagem de volta ao mundo no navio Escola Brasil, que é uma experiência fantástica. Fui reencontrar meus colegas de colégio militar, de escola de formação e de escola naval. Estava ali e viajamos juntos. Imagina, eles de guardas marinha, eu já oficial recém-formado, mas ainda jovem, trabalhando no exterior nesses 6 meses e meio de viagem que a gente fez. E aí ali fomos a países que eu acho que vai ser difícil voltar. Fomos a Bangladesh, fomos a China, Coreia, fomos a passagens e identificamos tormentas absurdas. Tivemos que fazer salvamento em alto mar, isso tanto pela mercante quanto pela Marinha de Guerra. Você desvia ali a sua responsabilidade e aí imagina uma hora que o teu comércio a tua carga, é o seu bem maior naquele momento, fora a vida humana, você coloca em segundo plano a parte comercial e você se dirige dirigir a um local, por exemplo, numa mensagem, a um protocolo internacional, e há uma essência natural. Claro que não são todos que agem dessa forma, mas a Marinha Mercante Brasileira é muito preparada e ela compõe junto com a Marinha do Brasil o poder marítimo brasileiro. Essa é a grande força que a gente tem e a gente deve investir muito mais nela, porque é uma grande fonte de transporte das nossas riquezas por todo o país e levando ao exterior. Pedro, eu vou fazer mais um intervalo comercial e voltamos para finalizar a nossa entrevista daqui a pouco. Intervalo. E voltamos com o programa Graveta pela sua TVC, a TV do Correio da Manhã, para finalizar esse bate-papo gostoso com Pedro Guimarães, aqui nos estúdios da TVC do Rio de Janeiro. Você acha que o Brasil, na questão da indústria naval, está deixando a desejar? Acho que já se olhou menos, já se olhou mais, e hoje não se olha tanto, apesar de ter um ministro de extrema competência, que é o ministro da Infraestrutura. Tem uma estrutura gigante, são muitos portos públicos ainda, portos privados também, uma costa fantástica como é a nossa,
mas ainda requer de um olhar como prioridade, assim como a ferrovia também, né? O Sávio esteve aqui contando essa história com você, a história das ferrovias. Acho que o Brasil deixou muito tempo de olhar para o mar, virou as costas para o mar e também aterrou seus trilhos. Eu acho que está na hora de tirar isso de novo, aflorar essa sua essência. Você teve uma experiência muito interessante, quer dizer, ao você comandar o Pier Mauá, você fez um trabalho de reabertura do Pier Mauá, o retrofit que foi feito ali, na questão do olhar privatizado ali. Isso foi um presente para a cidade também, né? Foi uma grande escola, Cláudio. Foi ali que nasceu minha paixão pelo turismo, né? Eu digo que eu trabalhava com a carga, trabalhava com a navegação, isso com 24 para 25 anos eu recebo um convite para ir assumir a gerência do terminal de navios de passageiros do Porto, do Rio. Aquela época era o início das privatizações, imagina, eu, muito jovem, eu estava casando, falei, poxa, pode ser uma oportunidade. A empresa estava indo para São Paulo, falei, quem sabe, uma coisa diferente. Eu sempre fui muito movido a desafios novos. E aí, naquele momento, eu falei, poxa, a empresa montou um time para ir para a Alemanha fazer uma docagem, que era um grande feito, né? Era disputada a TAPA, né? Pô, uma tripulação especial, que era para fazer um período, uma grande experiência, período de docagem do navio na Alemanha, 20 dias lá docando, fazendo uma obra naval na sua essência. Você conhece muito ali profissionalmente. E eu falei, pô, não posso vir agora, eu tenho um compromisso, fui. Mas no final desse roteiro todo europeu, cerca de 40 dias depois, 45 dias depois, eu ligo de Lisboa, que era o último porto europeu, e o pessoal daqui do Pier Mauá diz, pô, estamos te esperando. E aí eu chego, pô, como assim, jura? Então, cheguei dia 20 de agosto de 99, dia 22 já estava no Pier Mauá, e aí eu comecei uma nova vida, e brinco que eu fui descobrir que passageiro é uma carga que reclama, e muito mais valiosa. Então ali nasceu uma oportunidade de eu olhar para esse setor, o qual hoje eu faço parte há 23 anos, quase 23 anos, com carinho e uma essência. E dali a gente começou a conectar tantos outros segmentos, como a gente costuma dizer, que são mais de 50, né? O setor de turismo. Mas a questão, você tem o Pier Mauá, mas você tem um entorno que precisava de choque, precisa sempre de choque de ordem, né? Para começar, você chegava ali, ninguém sabia o que era Pier Mauá, né? Eu lembro que eu entrava no transporte, no táxi, para ir para trabalhar, ali no Pier Mauá eu tinha que explicar ali onde atraco, aqueles transatlânticos bonitos e tal. Aí você tinha a perimetral, era uma área inóspita, era uma área enfim, muito degradada da cidade, ou naturalmente degradada por conta da sua atividade fim. O elevado, né? Tinha, perimetral. E naquele momento eu caio lá, a gente começa a discutir um modelo privado, entrando num porto público, ainda com uma resistência da própria turma da Companhia Docas. E aí eu acho que dali também aflora a minha relação de mediar conflitos, a relação institucional, acho que aflora um pouco mais, que eu tinha um pouco de escola. E você pega o boom dos cruzeiros, né? Você chegou ali... O Brasil chegou a ter 20 navios no litoral brasileiro. Né? Ao mesmo tempo navegando nessa costa, uma costa em um período de temporada cada vez mais longo. E a gente chegou a bater um recorde no Porto do Rio de Janeiro de ter 9 navios ao mesmo tempo, grandes navios, período de carnaval, Réveillon. E foi fantástico isso, porque imagina E aí vem os desafios, né? Porque você está dentro de um porto... E cada navio uma cidade, Uma cidade, navios de 3 mil passageiros ou mais. Começamos ali com 700. Eu brinco que eu cheguei junto com o meu primeiro navio, foi um presente grego. Porque era um navio chegando, era o Funchal, navio antigo, navio português, uma operadora portuguesa, chegando com 700 passageiros. Portugal se chama Paquete. Paquete. Pelo formato pequeno dessa nau dele. E aí cheguei junto, chego junto ali o navio chegando, atracando, os passageiros desembarcando, era meu primeiro navio, tinha 2 meses de casa. E chega o representante da Light para cortar a luz lá do terminal, porque tinha um problema com a Companhia Docas, era o início passando os terminais portuários para a administração. Eu falei, peraí, mas você não vai fazer isso? E era dia do meu aniversário. Eu falei, pô, que presente grego esse? E acho que ali nasceu essa minha capacidade, talvez, de descobrir o poder que tem a voz e o diálogo em mediar os conflitos. E a gente conseguiu fazer com que ele você não vai deixar esses passageiros todos aqui na cidade. O que eles vão dizer da nossa cidade, como é que isso vai ser? E a partir dali a gente começou a criar essa interlocução com a prefeitura, com o Estado, para transformar o Pier Mauá num ambiente receptivo. E você consegue também transformar o Pier Mauá, graças a essa experiência sua, numa grande área de eventos também. De entretenimento. Grandes eventos são feitos lá. Começamos ali os eventos, talvez os últimos eventos feitos pela turma da Souza Cruz, né, que ainda fazia naquela época, um festival de moda.
Depois foi no festival gastronômico, a gente falando da gastronomia de novo, foi o Degusta Rio, depois teve uma feira de moda dentro dos armazéns, e os armazéns que só eram procurados naquela época para gravações de cenas de perseguição policial. Imagine, a gente conseguiu transformar essa ideia, levamos para o Pier Mauá, onde ainda havia uma discussão grande sobre o que se daria o Pier como definição para o seu futuro empreendedor, e a gente usava aquelas áreas da cidade degradadas ou ociosas para transformar num ativo temporário. Mas a Olimpíada mudou aquilo dali, mudou. Hoje... Mudou. Acho que começou a mudar, Cláudio, justamente quando a gente tem uma prefeitura, um estado e um governo federal falando a mesma linguagem. Isso foi fundamental para tudo que a gente construiu. Primeiro, para ter conquistado a capacidade de sediar e representar esses grandes eventos. Isso foi a tal da década de ouro, que a gente chama. Eu tive o privilégio, nessa época, de estar na prefeitura, depois na Mariana da Glória, mas nesse momento do PIR, a gente leva a possibilidade de que projetos que estavam se desenhando há tantos anos, eu fiquei 10 anos lá, Cláudio, e a gente não conseguiu, por exemplo, resolver a questão do PIR. E na Marina você foi, na Mariana da Glória, com a família Lobato, você foi um herói daquela questão da renovação do processo da outorga ali, né? Quase não sai, né? Quase não sai, um conflito parecido, né? A Marina vivia um desafio grande de não ser rentável, né? E de sofrer dificuldades sobre a sua transformação. Impactava nas questões patrimoniais, questões urbanísticas, projetos que não eram aprovados, ou que eram aprovados e depois não eram executados. E essa conta não fechava nunca. Até que surgiu o Grupo BR Marinas, que adquire ali o interesse pela área, me convida para eu poder fazer parte dessa proposta. Eu já tinha 5 anos de prefeitura, acho que ali nasceu mais um mote desafiador. Falei, voltar para a minha área de essência ali, a minha área náutica. E aí a gente leva um pacote de ações, os eventos, a área de serviço, a gastronomia, a área náutica, a revitalização como um todo e o equipamento turístico como E tanto na Copa como na Olimpíada, a Marina recebeu barcos que virou um ponte. Virou um ponte, era quase... Eu tenho um sonho que a Marina se transforme num dos cassinos. Ela é tá feita pronto, né? Tá pronto. Do lado do aeroporto, com restaurante, com grandes áreas de eventos para se construir espaço dentro de uma cidade belíssima, um grande cartão postal da cidade. Imagina que beleza, não vai ter um cassino mais bonito, com hotel, com toda a estrutura que ali se oferta. Vamos falar um pouco da questão familiar. Como é que está hoje você, seus filhos, casamento? Como é que é a sua vida com esse tormento todo aí de pandemia? A pandemia foi um desafio, né? Primeiro que eu me apoderei do quarto dos filhos, né? Então, todo mundo fazendo live, eu tinha que arrumar um lugar para ficar. Acho que todo mundo apequenou o seu apartamento, a sua casa. Eu ainda botei um cachorro, né, para dentro do apartamento nesse período, que um cachorro grande, um Golden Retriever, que é uma paixão hoje nossa, mas a gente aprendeu a se organizar. Eu sou casado... Não, para quem viveu anos dentro de navio, dentro cubículo, né, compartimentado... Então, eu casei muito cedo, Na volta né, Cláudio? do mundo, como é que era? Era beliche? Era um camarote Foi do veleiro, né, que você fez? Foi no Navio Escola, Brasil. Uma fragata adaptada com o Navio Escola. Certo. Uma fragata antiga, né, adaptada com o Navio Escola. Mas um espaço confinado ali, sei lá, de... Então, para você tirou de letra, né? Menos de... Nem 10 metros quadrados, 8 metros quadrados, 4 oficiais ali vivendo juntos durante toda a sua travessia. Mas eu casei muito cedo, ainda com 24 anos, assim chegado no Pier Mauá lá atrás. Acho que minha mulher aprendeu desde o início, foi uma grande parceira, minha grande razão de sobrevivência, porque ela é a fortaleza que guiou meus passos para que eu pudesse mergulhar de cabeça no trabalho. Quer dizer, as mulheres sempre influenciando a sua vida, sua mãe e sua esposa agora. Exatamente, a mãe cria, faz, entrega e minha mãe, graças a Deus... Como é que era a relação dela com... sogra e... Sempre foi muito boa. Claro que você tem aquelas coisas de quando você é muito jovem, você está começando ali, a mãe acha que está perdendo o filho, né, para namorada, mas depois, quando você amadurece, a mãe vê ela ganhou uma filha, que a paixão ganhou e é uma relação, assim como eu tenho na minha sogra, na mãe dela, uma querida, o pai dela já é falecido também, que era uma pessoa fantástica, espetacular, a mãe dela, que é uma pessoa atuante até hoje, com 84 anos, é palestrando, está aí, foi diretora da OAB, seguiu a vida pela parte catedrática de direito, assim como minha mãe foi na área das línguas, né, como professora. Ela era professora de português e francês, formada pela PUC e tal.
E a gente, na verdade, aprende a conviver. Eu acho que traz a essência do que mãe ensina, do que você queria ter e leva para a vida pessoal. A perda precoce dela uniu mais a família com os irmãos? Uniu. A gente é uma família de marinheiros, como a gente costuma dizer, pelo menos os homens. E a gente sempre foi muito acostumado, até por conta da necessidade das ausências eventuais do meu pai, mas a gente ficar muito tempo longe por conta da escola de formação, né? O Ricardo, o Rick, meu irmão, que está lá em Brasília, que você conhece tão bem, ele ficou no Colégio Naval 3 anos, né? Então só via no final de semana, quando esse não estava no serviço. Esse aí vai para o Almirante breve, né? Se quiser, está na fase, a partir de março do ano que vem, é a nossa torcida que ele vá, tá? Ele tem acho que é bem cotado, tem uma carreira brilhante, espero que vá. O Flávio saiu, também tem uma carreira brilhante, mas acabou fazendo um concurso para prático, o último concurso que tem, hoje é prático aqui nos portos do Rio de Janeiro. É o rico da família. Botou o burro na sombra, né? Salário de jogador de futebol. Então, hoje, mais trabalho aguerrido, que é super valorizado, as pessoas não conhecem o tamanho da importância, da segurança e da responsabilidade que tem. Então, tenho eles também como exemplo. Eu segui ali, eu acho que o desbravador que eu fui construindo a minha navegação do meu caminhar na direção do Porto Seguro, mas fui testando todas as opções. E minha mulher foi a razão... E a nova geração? Alguém já apontou? Então, ainda não, Cláudio. Na verdade, não vão seguir esse caminho, mas eles têm sempre uma essência de valorizar muito a essência da família, de ouvir as histórias, a gente conversa. Quer dizer, minha mulher a Heloísa sempre deu muita força para isso e eles participam de todo esse processo. Ela participou muito. A pandemia deixa mais unido também. Deixa muito mais unido, você convive muito mais. Também tem os conflitos, que você aprende a dividir um espaço que antes era de um, de outro. Teve alguma descoberta de perceber na nova geração alguns traços que o dia a dia não deixava você perceber? Não? Eu acho o meu mais velho. Ele é fluminense também, tricolor. Essa é a essência da família, não entra ninguém na família que não seja tricolor. A não ser assim para um lado, assim meio que não seja tão aguerrida, a Heloísa é vascaína, mas enfim, os filhos como eu somos tricolores, isso é a essência do meu pai que construiu a família de todo mundo. Meus cunhados só casaram com as minhas irmãs porque são tricolores. E a gente, na verdade, descobriu, acho que essa essência de conviver mais tempo junto, apesar do trabalho ter sido... Mas percebeu algum traço de personalidade que você tinha perdido deles, assim? Eu acho que o traço de você poder ouvir um pouco mais e conviver ali com um estilo de vizinho diferente de cada um no seu dia a dia. Seja o Lípio, que é o mais novo, que é um esportista ali da família também, que adora, que vive em função disso, que acompanha. O João, que é o mais preocupado em conversar um pouco sobre tudo, sobre as novidades, entende de todos os assuntos. É o papo franco que meus amigos agora adoram ter, porque ele traz a modernidade, entende um pouquinho de tudo, fala sobre qualquer assunto, que está cursando o engenharia de produção na PUC. Uhum. A PUC virou virtual, ele teve 2 semanas de faculdade e virou a chave, e é o universitário de home office. Mas acho que esse desafio do traço caseiro, descobri que o meu filho mais velho ele é muito caseiro, e o meu filho mais novo é muito rueiro, que ele sofria de estar confinado. Então esse é um traço que parece muito comigo. Mas eu acabei não ficando tão confinado dessa maneira, porque eu tinha que ir para a rua por conta dessa necessidade que a gente conviveu. Estamos chegando ao final da entrevista, eu queria fazer aqui aquele tradicional ping-pong. Vamos falar primeiro amizade. O que é amizade para você? Amizade é a essência da minha vida. Eu acho que é a razão do que eu tenho de melhor. Acho que a amizade é transformar amigos em irmãos, como a gente costuma chamar. Isso é uma tradição do carioca aqui. Mas na sua concepção é o principal adjetivo que eu dou para o valor que a vida tem. Construir amizades é uma das grandes propostas de vida minha. Ser filho. É ser dedicado, é ser correto, é seguir os passos daquilo tudo que você aprendeu de bom e tentar fazer melhor daquilo que você eventualmente não entende como sendo o ideal ou porque você sofreu. Porém, a sua obrigação de ser puro e, na sua essência, ser grato. Deus. Essência da nossa alma, do nosso espírito, do que a gente quer para a nossa vida. Sem Deus, a gente não chega em lugar nenhum. Eu sou católico, a família inteira meus filhos, eu vim de escola de freiros, estudei no Stella Maris, aqui no Rio de Janeiro, com amigos que eu tenho até hoje. Meus filhos formando do São Bento, o mais velho acabou, o Lipe está terminando. E Deus está presente em todos os momentos da nossa vida. Eu tenho uma ligação com Deus muito forte. Eu entendo que nos momentos mais difíceis Deus estende a mão e com fé a gente supera tudo. O que irrita Pedro Guimarães? Falsidade, injustiça e
e falta de lealdade. Ponto fraco seu. Horário. Eu depois que deixei de ser militar, e acho que a minha experiência no poder público me trouxe a dificuldade do horário. Cheguei atrasado aqui hoje, mas independente do trânsito. Valeu a pena ter vindo. Agora, Pedro, eu queria que você agora falasse de um sonho seu para finalizar. Cláudio, você pode estar parecendo aqui meio clichê ou está sendo meio que ousado. Eu tenho uma paixão muito grande pela nossa cidade, assim como tem pelo nosso país. Sou um patriota nato. Tenho 2 sonhos, assim como tem pelo nosso Fluminense. Tenho 2 sonhos. Ser presidente do Fluminense e um dia, no meu momento, no tempo, se achar que existe essa possibilidade, contribuir de uma forma ainda mais aguerrida pela experiência que eu dediquei sendo prefeito da cidade. Muito bom, vou guardar esse tempo. Quando você tomar na sua posse, eu vou colocar. E Pedro Guimarães por Pedro Guimarães? Amigo dos amigos, um cara transparente, franco, leal, persistente, com muito amor para dar, mas ao mesmo tempo com as mesmas dificuldades que todo mundo tem. Tem as suas fragilidades, mas eu tenho como essência seguir os passos que meus pais me ensinaram e o que eu quero demonstrar para meus filhos como o melhor caminho a dirigir, sendo abençoado por Deus. Eu agradeço muito a sua presença, é importantíssimo mostrar, e aqui eu dou um testemunho, se eu tivesse de definir você em uma palavra, eu usaria a palavra coerente. Você tem sido uma pessoa, ao longo da sua trajetória, na multiplicidade de cargos que você passou, uma pessoa extremamente coerente com o que se acredita, com as amizades e com essa contribuição sua ao Rio de Janeiro. Pedro, muito obrigado pela sua participação e chegamos ao fim de mais um programa Magna Vita pela sua TVC, a TV do Correio da Manhã, e hoje tendo a honra de ter conversado com Pedro Guimarães. O marujo Pedro Guimarães.